Oi, galera. Tudo bem, quinto ano? Saudade de vocês, viu, meu? Como é que estão aí? Semana que vem, hein, provavelmente a gente vai conversar online, todo mundo, tal, mas a escola vai entrar em contato com vocês para saber como vai ser, beleza? Então, assim, galera, o que que vai ser hoje a aula, tá? Hoje é aquela aula que eu corrijo a atividade de vocês. Então, semana passada aí eu mandei algumas questões, uns vídeos, tal, que eram para ser assistidos, e depois tinha algumas questões, né? Desculpa. Então, assim, galera, é, conforme vocês vão ter que abrir o caderno, então, primeiro, tá? Seria aquele dia que eu tô lá na lousa escrevendo a resposta e tal, e vocês estão fazendo a correção no caderno. Se tiver errado, apaga, tal, corrige, né? Se tiver certo, vai lá, coloca um certinho, tal, para deixar o caderno organizado, porque depois aí eu vou trabalhar ele com vocês, vou avaliar, belezinha? Então vamos lá, tá? Então, galera, a aula hoje está dividida, vamos dizer assim, em duas partes. A primeira é a correção do que eu passei aí na semana passada das regiões do Brasil. E a segunda parte eu vou falar uma matéria nova, é bem rapidinho e tal. E depois também vai ter uma nova atividade que na aula ao vivo da semana que vem eu corrijo, ok? Então, assim, galera, essa atividade era das 5 regiões do Brasil, tá? Então a gente tem aí o número um que é a região norte do Brasil, que é a maior. Ela pega aí quase metade do território brasileiro, né? Que é a região da Amazônia, tá? Então lembra que é a floresta amazônica, então é a região aí número um. Já a número 2, galera, é a região nordeste. É a região, por exemplo, tem as praias bonitas lá do nordeste e que também tem a região do semiárido lá, da região mais seca da Caatinga no Brasil, ok? A região 3, deixa eu mudar aqui minha. Aqui. Então, aqui, ó. A região 3, galera, é a região centro-oeste, é a região de Cerrado do Brasil, né? Onde a indústria não é muito forte ainda, mas tem muita, por exemplo, a pecuária é muito forte na região, criação de soja, né? É uma das maiores regiões do mundo aí em produção de soja, tá? A 4, galera, é a região que a gente mora, né? A gente mora mais ou menos aqui, assim, ó, cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil, tá? E a última região do Brasil, aqui ao sul, né? A 5 é a região sul, tá? Lembrando, galera, Brasília, que fica mais ou menos aqui nessa região, é o ponto de referência, tá? Então você tem que imaginar que a gente colocou ali uma rosa dos ventos, né? Então por isso que a gente mora aqui na região sudeste em relação a Brasília, tem a região sul ali em relação a Brasília e por aí vai, ok? Então aqui estão as 5 regiões do Brasil. No momento vocês não vão ter que decorar nenhum nome de estado, nada, só para ter uma noção mesmo geral, né? Então, por exemplo, eu falar região norte, você tem que ter na sua cabeça a ideia que é a região de floresta amazônica, é muito quente, chove muito e coisa e tal, né? Por quê? Porque mais para frente a gente vai estudar isoladamente cada região, tá? Então vai ter um momento lá que a gente vai estudar só a região norte, só a sudeste, sul, tal e por aí em diante, tá? Então, como eu falei, pegaram o caderninho, aí seria aquele momento que eu estou ali na lousa, tal, passando as respostas, tá? Então, ó, quais estados fazem parte da região norte? Então, ela é a maior região do Brasil, mas não é a região que tem o maior número de estados, né? Que quem fez a atividade já reparou que é a região nordeste que tem o maior número de estados, né? Embora os estados sejam menores do que da região norte. Então, estes são os estados, né, que fazem parte aí, ou unidade da federação, né? O modo correto aí de ser chamado, que compõe a região norte. Então, o Acre, o Amapá, Rondônia, Roraima, o Amazonas, Pará e Tocantins, tá? Então é aquilo lá que eu falo, é uma resposta fechada, não tem menos, não tem mais, né? Pode estar diferente a ordem e tal, mas isso que tem que estar registrado no seu caderno. Como que é o clima da região norte? Então, galera, a região norte ela é cortada ali pela linha do Equador, tá? Se está na linha do Equador, é um lugar extremamente quente. E é uma região extremamente quente com muita umidade, ou seja, que chove, chove muito, tá? Então é uma das regiões mais quentes e úmidas do planeta Terra, ok? A região norte aí do Brasil. Belezinha? Quais atividades econômicas nós temos lá na região norte, tá? Então, na região norte, galera, extrativismo da borracha, por exemplo, chamado
seringueiro, né? Então é uma atividade muito comum lá no Acre e outras regiões do Amazonas, né? E outros estados aí da região norte. Na região norte, galera, nós temos também a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma região na capital do Amazonas, que é Manaus, que não se paga imposto às empresas, tá? Então essas empresas vão para a região da Zona Franca, né? Franca quer dizer gratuito, mais ou menos, gratuito aí, sem pagar valor nenhum, né? Então tem muita indústria, né, nessa região aí de Manaus também. Qual a importância dos rios para a região norte, pessoal? Então, assim, eu costumo comparar que a mesma importância, né, que as estradas e ruas, né, tem aqui na região sudeste, os rios têm na região norte. Então, assim, além de ser o modo de vida de muitas pessoas, né, que dependem ali da pesca, por exemplo, para sobreviver, é a região que os rios servem ali como hidrovia. Então a galera se locomove, né, de um lugar para o outro ali e tal, usando os rios. Tem muita gente que mora na beira do rio, né, dos rios ali da região norte, que são chamados ribeirinhos, ok? Então essa é a importância. No livro didático lá de vocês, no videozinho da região norte, aparece ali até os alunos indo para a escola utilizando um barco, né? Aqui geralmente a gente tem a van escolar lá. Imagina, chegou a van da do tio Joad aqui na escola, né? Lá a gente ouviria, chegou o barco aí do tio Joad, né? Para buscar os alunos na escola. Ok, galera? E quais são os principais problemas ambientais da região norte? E se fala região norte com metade do Brasil, são os maiores problemas que a gente tem aí no Brasil, tá? Principalmente as queimadas, né? Então as queimadas aí levam ao desmatamento para ampliar o lugar que eles vão plantar, para criar gado, tal, desmata muito. E isso leva aí também, além de acabar com o meio ambiente, com muitas populações indígenas, né? Lembrando lá que na região norte a gente tem ainda povos isolados, né? Que nunca entraram em contato conosco. Ok, galera? Então isso é para ter uma ideia geral aí da região norte. Região Nordeste, galera. Região Nordeste é a região do semiárido, da Caatinga, né? Que tem a seca ali e tal no Brasil, beleza? Quais são os estados? Então, como eu falei, é a região que tem o maior número de estados. São 9. A Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí, ok? Quais povos deram origem ao povo nordestino? Então, não só o povo nordestino, mas ao povo brasileiro, né, galera? Primeiro foram os indígenas que já viviam ali na região, entre eles os Cariri, os chamados índios Tapuia, que geralmente deram mais trabalho aí para os portugueses na dominação, né, através da guerra e tal, enfrentaram os portugueses. Além dos índios e dos portugueses, né, galera, o Nordeste vai ser ocupado por um período tal pelos holandeses. Então, por exemplo, se você for para Recife, no rio Capibaribe, que é um rio que corta a cidade, tipo Tietê aqui em São Paulo, você vai ver um monte de casa ali na frente do Capibaribe que parece muito, por exemplo, Amsterdã, lá na Holanda, ok? E também chegaram muitos africanos. Então, por exemplo, a Bahia, aí, acho que 80% da população é descendente de africano. Então, todas essas culturas diferentes aí, né, deram origem à cultura nordestina e também à cultura brasileira, tá? O que é a transposição do Rio São Francisco? Quais são os pontos aí positivos e negativos da obra? Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui esse ensaio aqui. Deixa eu abrir a internet. Transposição São Francisco. Então, ensino online tem coisas que não daria para fazer muitas vezes lá na sala de aula, né, pessoal? Então, aqui, ó. O que é a transposição? São esses canais aqui, tá? Então, estão vendo aqui, ó? O homem constrói um canal, um buraco ali e desvia o rio. Então, por exemplo, aqui era a região de semiárido, que não tinha só caatinga, seca e coisa e tal. E aí abriu um buracão, cimentou aqui, né, esse canal de irrigação que chama, e a água aí flui pelo Rio São Francisco. Pessoal, o maior canal de irrigação do planeta Terra, tá? Então a ideia é mais ou menos assim. Antes, o rio fluía ali do norte de Minas Gerais, aí ele passava aqui e desaguava no Oceano Atlântico, aqui entre Alagoas e Sergipe, né? E essa região aqui é do semiárido. Então tudo que está em
verde aqui, que são os eixos principais, né? Secundários aí, tal, azul, vermelho, são canais criados aí. São mais de 10 mil quilômetros, né? De canais que foram criados aí para levar água para muita gente aí no Rio São Francisco, ok? Deixa eu colocar aqui do slide atual para a gente continuar. Deixa eu colocar lá de novo aquele laser que fica bonitinho. Certo? Então isso é a transposição do Rio São Francisco. Ele subia, dobrava ali para o leste, né? E desaguava no Oceano Atlântico. Então agora a ideia é levar ele para o norte, fizeram vários canais aí para levar água para o semiárido. Qual que é o ponto positivo? Vai levar água para muita gente, vai poder ter muita agricultura, criação de animais e coisa e tal. E os pontos negativos é que no lugar originário dele, que ele desaguava ali entre Alagoas e Sergipe ali, por exemplo, está com muito menos água que tinha antes. Então pescadores, por exemplo, estão sofrendo com isso, população indígena que vivia ali nas margens do rio. Então, como qualquer construção aí, né, tem os aspectos positivos e negativos, tá? Quais atividades econômicas aí da região Nordeste? Então, hoje, né, o vídeo ali não fez, que já é de um tempo atrás, mas já tem um potencial ali industrial grande na região, né? Mais ainda a produção de cana é muito forte e o turismo, né? Então tem as praias aí do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, né? De toda a região Nordeste que atrai muito turista aí, principalmente do Brasil, também estrangeiro, mas acho que a grande parte ali é nacional. Quais os principais problemas, né? A seca no sertão ainda é dos principais problemas ali, e a pobreza, né? Lembrando que a região nordeste do Brasil é a região mais pobre do Brasil, ok? A região centro-oeste, galera. Falou a região centro-oeste hoje, lembra do cerrado, né? Aquela vegetação curvada ali, né? Meio distante, uma árvore longe da outra, tal. E hoje plantação de soja, né? E a pecuária também, criação de gado ali e tal, já passou até a região sul e sudeste aí, que antes eram as principais do Brasil, tá? Quais são as unidades da federação, os estados aí que fazem parte? Então tem o Mato Grosso do Sul e Goiás. E por último, o Distrito Federal, ok? Lembrando que dentro do Distrito Federal ali a gente tem a capital do nosso país, que é Brasília, tá? A questão 2 aí da região centro-oeste. Uma das principais atrações da região centro-oeste é o Pantanal. Explique o que é o Pantanal, né? Então, tinha até um erro aqui que eu não tinha visto, hein? Faltou um T, né? Então, galera, o Pantanal é a maior planície alagada do planeta Terra. Então tem o rio Paraguai ali na região, o rio Paraná, que chega uma hora que ele e os afluentes dele sobe muita água e alaga uma região gigantesca. Então ela é a maior planície alagada do planeta Terra, tá? Então na região tem uma pecuária muito desenvolvida, mas também o turismo ali na região, né? Tem muita gente que vai para conhecer as belezas tal do Pantanal e também atrai o turismo aí de pesca, né? Tem muitos pescadores aí do Brasil inteiro e do mundo, né, que vão para a região do Pantanal, tá? Por quê? Porque ele tem uma grande diversidade ali de peixes, né? Então é uma região que tem muita água também e tal, igual a região norte. Como eu já falei, na 3, né, quais as atividades econômicas aí principais? É a agricultura e a pecuária, belezinha? Todo mundo prestando atenção aí? Ok, hein? Vamos lá então. Região sudeste, galera, é a nossa região, tá? Só um pouquinho aqui beber água. Quais são os estados aí que fazem parte da região sudeste? São 4, sudeste, são 4. São Paulo, Minas, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ok? Como a economia, então, é a mais industrializada do Brasil, né? Além do setor secundário, é a indústria, ela tem o setor primário, agricultura, pecuária também muito importante aí no PIB brasileiro, tá? Também o setor terciário, né, pessoal? Por exemplo, a cidade de São Paulo, antigamente eram só fábricas que existiam aqui na cidade de São Paulo. E hoje o setor terciário aí, serviço, comércio, né? Muita tecnologia, serviço ligado à informática, concentra muito aqui na região sudeste, principalmente aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Quais os fatores que fizeram a região sudeste ser a mais desenvolvida economicamente? É a mesma ideia aqui da cidade de São Paulo, tá? Então, galera, primeiro foi o café. Então, descobriram aí no século XIX e tal que o café
valia muito na Europa, né? E começaram a perceber que a terra vermelha, o clima aqui em São Paulo era ideal para plantar café. Com isso, pessoal, começou a vir muito imigrante, estava acabando a escravidão, principalmente italianos, mas portugueses, espanhóis e coisa e tal, né? E boa parte dessa grana investida e ganha aí pelos cafeicultores, eles começaram a desenvolver fábricas, né? Então, o cara produzia café, mas não tinha aqui no Brasil a saca, né? O saco ali de que embala o café. Então começou a produzir. Outro começou a produzir margarina, outro manteiga, outro facão para trabalhar na agricultura, né? Então, por isso que a industrialização começou aqui na cidade de São Paulo, ok? E quais os principais problemas da região sudeste? Então, tudo que é problema urbano, né? A destruição do meio ambiente, aqui o desmatamento, cerrado, que já quase não existe, Mata Atlântica quase acabou já na nossa região, né? Desmoronamento de morros, né? Que a gente já comentou disso, chove muito aqui na região sudeste, tem muito morro, né? A violência urbana, a falta de infraestrutura, então, por exemplo, o trânsito, né? O excesso de lixão, de lixo produzido e coisa do tipo, ok? E por último, pessoal, a região sul, né? Que tem 3 estados, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É a que tem o clima mais frio aí do Brasil, né? Tem épocas do ano que até neva. Eu já falei para vocês, ano passado mesmo eu peguei lá na Serra de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, 10 graus abaixo de zero. Né? Então é uma região extremamente fria, principalmente na região alta das serras lá do sul. Tá? E tem lugar aí que neva quase todo ano. Né? Então a gente fala, o Brasil é um país tropical, tal, 90% dele, né? Mas existem regiões do Brasil que inclusive neva. E essa região é a região sul. Ok, pessoal? Quais as principais atividades econômicas? Então a pecuária também lá é muito importante. Lá cria, por exemplo, ovelhas, né? Que aqui na região sudeste o clima já é mais quente e tal, não é criado, por exemplo. A indústria têxtil, né, galera? Falou lá da região de Santa Catarina, alimentícia, mineral, né? Por exemplo, em Criciúma, a gente tem muita produção de carvão mineral. E a pesca também tem muita força aí na região sul, tá? Então, qual que é o ideal, galera? Vocês voltarem o vídeo, né? Verem uma resposta por vez, dar pause, corrigir, acertar no seu caderno, colocar certo ali se for o caso, né? E depois disso pausar e continuar a correção, ok? Lembrando que isso aí fica geralmente na lousa, né, pessoal? E aqui não tem como ficar parado ali muito tempo, ok? Vamos dar continuidade. E a segunda parte, galera, o que vocês vão ter que ler aí em casa tal para entender, aprofundar o que eu vou explicar agora. É da página 44 até a 51, ok? O que essa unidade vai discutir? A tecnologia e o espaço geográfico, tá? Então lembrando, galera, o que é o espaço geográfico, né? É tudo que existe na paisagem. Então, toda a paisagem, o ser humano vivendo nessa paisagem, como ele interage aí e tal, né? Então a gente está vendo, na verdade, como que a tecnologia interfere no meio ambiente, interfere na natureza, né? Então o que é tecnologia, pessoal? Tecnologia é tudo que o ser humano desenvolveu. Então a gente pode falar assim, que lá na pré-história nós tivemos as primeiras tecnologias. Então, por exemplo, a pedra lascada, saber produzir o fogo, né? Isso são tecnologias. Fazer uma pintura, saber fazer a tinta para fazer a pintura. E vai evoluindo até, sei lá, um celular, um foguete espacial, um satélite que está na órbita da Terra. Então, são ferramentas, né, que o homem inventa para auxiliar na nossa vida, né? Então, aqui, galera, a gente tem um exemplo aí de mudança aí no espaço geográfico. Como que a gente lê esse desenho, né? Começa aqui no canto superior esquerdo, um espaço pode ser natural aí, né? Talvez esse campo já pode ser fruto de desmatamento, mas vamos supor que era natural, uma floresta aqui com uma região de campo. Aí cortaram aqui, né? Passou um trator, deixou reto aqui o relevo e fizeram uma ferrovia, né? Já tem árvore caída. Quando faz ferrovia, né? Elas eram movidas
ao vapor. Então usava muito carvão e desmatava muita floresta, né? Depois, ó, paralelamente aqui à ferrovia, fizeram uma estrada que passavam carroças. Alguém aqui tirou a grama, tal, construiu uma casa, plantou uma árvore, né? Com o tempo, foi cercando a casa, o meio de transporte aqui foi evoluindo. Aqui o fio, provavelmente telégrafo, né? Já ampliado, aqui já tinham colocado, ó. E aí, com o passar do tempo, dos anos, décadas aí, né? E novas tecnologias, novos meios de transportes, novas máquinas, né? O asfalto para asfaltar a via. E aí o espaço geográfico vai mudando. Ok, pessoal? Aqui, ó, tirar a casa, colocar um posto de gasolina, né? Aqui seria mais ou menos a atualidade. Então você tem que entender que onde é a nossa escola, por exemplo, onde é a sua casa, né? Um dia aí foi um espaço, uma paisagem natural, né? Composta de floresta, de cerrado, Mata Atlântica aqui em São Paulo, né? Então, galera, para mostrar, por exemplo, no desmatamento, né? Então, os índios no Brasil, por exemplo, até 1500, era assim que desmatava no Brasil, né? Usando machado de pedra. Depois do descobrimento, trouxeram machado de ferro, de metal, né? De aço. Qual que é a diferença, né, pessoal? A velocidade do desmatamento. Então, se o índio ali, sei lá, demorava 2 dias para derrubar uma árvore, hoje com o machado ele derruba em um, né? Ou derruba 2 árvores. Então, dobra, ou até multiplica por 4 aí a rapidez em derrubar a árvore, né? Então, deu para entender como uma tecnologia simples, né? Aumenta para caramba a eficácia, infelizmente, né? Do desmatamento. Aí, no século XIX, inventam lá a motosserra, né? Então, com uma motosserra, se o cara ali derrubava 2 árvores por dia na machadada, vai derrubar 40, 50 árvores aí por dia, né? Hoje, galera, a gente tem outros modos aí, talvez um dos mais trágicos, né? Pegam 2 tratores, uma corrente aí gigantesca, né? De lado a lado, e eles pegam, fica uma distância mais ou menos de um campo de futebol um para o outro, e vão andando para frente, derrubando tudo que é árvore no meio, né? E depois o que sobra aí, fica seco, tal, taca fogo e acaba, né? Então, sei lá, que derrubava a cada 2 dias uma árvore, derruba aí milhares de árvores em horas, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que novas tecnologias, aqui eu dei um exemplo que é né, derrubar a árvore, aumentam aí, né, muito a modificação do espaço geográfico, ok? Então, tem uma atividade, por exemplo, que vocês vão falar como que é produzido o livro didático, tá? Eu recomendo no livro de vocês, lá na página 2, tá falando todo mundo ali, tal, que participou da produção do livro didático, tá? Então aqui, pessoal, a gente fala um livro ali, simplesinho e tal, né? Mas tem muita gente envolvida, né? Então, coordenação de produção de materiais, uma equipe ali, por exemplo, eu trabalho na área, deve ter ali umas 10 pessoas, né? E elas que vão colocar a demanda. Olha, a gente precisa de um livro didático do 6º ao 9º ano de história, tá? Aí vem para o designer instrucional, eles vão pensar como que vai ser o modelo do livro, né? Que cor que vai ser a capa, qual vai ser o estilo do número. Aí eles vão ter que contratar um professor conteudista, que é o meu trabalho, por exemplo, que vou falar qual o conteúdo que vai trabalhar, o que eu vou escrever, o que o aluno vai ler, né? Qual a linguagem para cada ano. E aí, galera, envolve muita gente, por exemplo, revisor, né? Então eu escrevo, né, sei lá, um texto. Aí eu mando, então já vi equipe com 5 pessoas, né? Então ficam as 5 pessoas, lê a primeira página, passa para o segundo, passa para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para ver se tem um erro ali de português, né? Para o livro sair impecável, sem livro nenhum. E mesmo assim, com tanta gente envolvida, tal, de vez em quando ainda, né, a gente vê um erro ou outro aí no livro didático, tá? Então, para produzir, galera, por exemplo, eu estou trabalhando, nós estamos em 2020, eu estou trabalhando no livro que vai ser lançado em 2022.
né? Então eu vou fazer toda essa parte no Word ali, bem simplesinho. Depois vai mandar para lá, vão conferir, mandam de volta, eu arrumo. Aí tem outro sujeito que vai fazer as perguntas. Então, né? Muita gente envolvida só para escrever o livro, né? E na produção, pessoal, vai ter muito mais gente aí trabalhando, né? Então, são máquinas gigantescas. Tem cara ali que vai carregar peso, os fardos de papel. Tem cara que vai operar a máquina. Tem cara que é o mecânico da máquina, né? Então, tem muita gente envolvida na produção de um livro. Então, aqui, ó, vou passar rapidinho, só para vocês verem as impressoras, né? A gente fala impressora, tem ideia da nossa casa, mas sim que imprime ali os livros didáticos, tá? Ali é o rolo de papel, né? Que coloca ali na máquina tal, que depois vai picar, vai fazer a página, colar, colocar a capa. E a máquina aí faz quase tudo. Olha a velocidade aí que ela imprime, né? Aí uma impressora põe a tinta preta, outra amarela, outra vermelha, né? Então por isso que ele vai passando um corredor aí de camadas tal, para fazer o livro didático. Ok, galerinha? E aí é isso aí, galera. Então, como eu falei, revejam, né, no caderno, tal, está tudo certinho. A atividade da semana passada. Para essa semana aqui, qual é a atividade? Então, estão as páginas aqui do livro didático que você vai fazer, também você vai copiar, responder, você já sabe como funciona o esquema, tá? Provavelmente na segunda-feira que vem, galera, a gente vai ter uma aula ao vivo. E aí vocês vão ter que estar com o caderno já preparado ali, aberto e tal, para corrigir, debater e eu passar o conteúdo novo para vocês, tá? Qualquer coisa, fala para os pais entrarem em contato lá no ClassUp. Espero que vocês tenham gostado e bom trabalho, ok? Valeu, pessoal!